Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos. Agora eu quero falar sobre um texto que não é fácil e falar sobre os 3 encontros do Messias com o seu povo e fazer aqui uma analogia também dos 3 encontros de José com seus irmãos. Bom, é um estudo misterioso, tremendo, mas aqui precisamos fazer com muita oração. Porém, antes quero te pedir, se inscreva no canal, nos dê um like, compartilhe com os seus contatos, deixe aqui os seus comentários no rodapé, os quais são muito importantes para nós, tá certo? Vamos lá então. O texto que a gente vai abordar é um texto bem difícil. Isaías capítulo 49, do versículo 1 ao versículo 6. Você vai encontrar nesse texto aqui 2 Israel. 2. Um Israel representa o povo de Israel mesmo. O outro Israel é o Messias. Você vai ver que é o Messias. Tem características ali que só cabem ao Messias. Então vamos lá então. Isaías 49, versículo 1 ao 6 diz assim: Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe aqui é povos da extremidade da terra. Escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Me fez como uma flecha polida. E me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és o meu servo. És Israel. Isso aqui é uma pessoa, tá vendo? Tu és o meu servo. És Israel. Porque hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para eu ser seu servo, para que torne, essa expressão, me formou para me ser teu servo, para que torne a trazer Jacó. Jacó aqui é a nação de Israel. E para reunir Israel a ele. Israel a ele aqui é as 10 tribos. Porque eu sou glorificado perante o Senhor. E o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo. Agora essa expressão aqui, para restaurar as tribos de Jacó e tornar-lhes a trazer os remanescentes de Israel. Os remanescentes de Israel são as 10 tribos. Também te dei como luz para os gentios. Está vendo como é que isso aqui é o Messias? Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Então aqui, com essa expressão aqui, você não vai ter dúvida que se refere ao Messias. O único que é luz para os gentios e grande salvação até as extremidades da terra, refere-se ao quê? Ao Messias. Está falando da sua encarnação, da sua obra de restauração, e está falando também do fato de ele ser a palavra de Deus. Tá certo? Porque a restauração que vai se dar para com Jacó e para com o remanescente de Israel é mediante a palavra de Deus. Então, nesse texto há 2 Israel. Um é o Messias e o outro é o povo de Israel, certo? Ok. A expressão para que torne a trazer Jacó, do verso 5, é trazer os remanescentes de Israel das extremidades da terra. O Messias irá juntar todos os israelitas. Como é que ele vai juntar todos os israelitas? Pela sua palavra, que foi liberada. A palavra é o Messias, tá certo? Guarda bem isso. Ele vai juntar as 12 tribos de Israel. E o Messias, ele é o centro dessa reunião. Lá em Zacarias 12, 10, vai dizer assim: E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça, de súplica. Olharão para aquele para quem o transpassaram. Planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito. E chorarão por ele como quem chora alargamente pelo primogênito. Tá certo? Veja bem, sobre a casa de Judá. A casa de Judá são os judeus. Guarda bem isso.
né? A casa de Davi, melhor dizendo, é Judá. Aqui é judeus. Agora, olha lá Ezequiel 37, 19. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, que Efraim representa as 10 tribos, tá certo? E das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, que são os judeus, a casa de Davi, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Isso é muito interessante, né? Então, como é que foi esse primeiro ajuntamento? O primeiro ajuntamento aconteceu em 1948. Assim como os irmãos de José, por causa da fome que os levou até o Egito, também os judeus, após a Segunda Guerra Mundial, depois de tanta perseguição e fome, eles foram para Israel. Eles não reconheceram a palavra. Não reconheceram a palavra. Lembra que Israel tem 2 significados? Que eu falei aqui? Um é o Messias e outro é o povo de Israel. Pois é, eles não reconheceram a palavra do Messias. Porque lá em Isaías 66, versículo 8, diz assim: quem jamais viu coisa semelhante? Pode acaso na terra nascer num só dia? A palavra do Senhor, o Senhor é a palavra. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. A figueira é Israel. Jacó lançarão raízes. Isaías 27, 6. O Senhor é a palavra. No início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, eles não têm a revelação de Isaías 53, do Messias que padeceu por nós. Eles só têm a visão de Isaías 54, o Messias da sua glória. Tá certo? Deus os trouxeram para Israel não por causa da aliança de Abraão, ou melhor, não por causa da obediência, mas eles vieram por causa da aliança abraâmica, né? Porque eles ainda estão na incredulidade, eles não se arrependeram, assim como os irmãos de José, no primeiro encontro, também eles não se arrependeram. Não é interessante isso? Qual foi o primeiro encontro do Messias? Um cumprimento da palavra de Isaías 66, primeiro encontro com a palavra, com a realidade da palavra, 1948. Segundo encontro, também José teve o segundo encontro com seus irmãos, detalhe, foi em 1967. E aqui se tem o segundo nível de restauração. Uma conquista milagrosa de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias, tá certo? E aí você vai ver o seguinte, que essa restauração começou em 67, né? A restauração do segundo encontro, e aí Isaías 49, 6, lá fala, para restaurares as tribos de Jacó e tornar a trazer os remanescentes de Israel. Onde é que foi isso? A descoberta das 10 tribos em 1990. 1990, na região tem o Afeganistão e tem o Paquistão. No meio tem Cabu. Cabu tem as cavernas. Ali eles descobriram 60 tribos. E dentro das 60 tribos, eles encontraram as 10 tribos perdidas de Israel, mantendo a sua cultura, sua tradição, seus costumes, obedecendo a Torá e obedecendo também o Alcorão, mas mais a Torá do que o Alcorão, casando só entre si, praticando algo que os judeus praticam, porque eles são irmãos, e foram descobertos por pesquisadores judeus, né, geneticistas, em 1990. E agora estão voltando. O único lugar que eles podiam estar é na região de Cabu, naquelas cavernas. Eles nunca foram dominados, nem pelos otomanos, nem pelo Império Romano, nem pelos gregos, né? Sempre se manteram ali isolados naquelas cavernas. Então, restaurarás pela palavra. No início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Muito interessante, né? Então você tem 2 encontros, um em 48, outro em 67, com uma parte e com outra parte em 90. São 2 encontros, 2 níveis de restauração, tá certo? Isso é muito importante. E lá no versículo 6 diz assim, te dei, Isaías 49, 6, te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até as extremidades da terra. Muito interessante, né? O Messias
Ele é o salvador da humanidade. Assim como José. José do Egito proveu alimento para todas as nações da época, salvando-os da fome. José salva as nações da fome, o Senhor salva as pessoas do pecado. Vê? José teve 2 encontros, o Senhor teve 2. Na verdade, José teve 3. E no terceiro encontro que ele se revela. Tá certo? Da mesma forma, o Senhor revelará a si para os judeus no terceiro encontro. Quando é o terceiro encontro, pastor? No final da grande tribulação, de acordo com Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Bom, essas duas profecias que se cumpriram, 48, 67, e essa parte de 1990, isso é algo muito tremendo. Tá certo? Eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou fazer um outro vídeo para esse vídeo não ficar muito longo. Até lá, Deus abençoe e até o próximo vídeo.